tua Bíblia, em nome de Jesus, e abre lá em Daniel, capítulo 1. E enquanto você está procurando Daniel, capítulo 1, e de repente, irmãos, algo que até o pastor Mário, ele falou no estudo bíblico, que eu estou sentindo falta de alguns aqui, em nome de Jesus, vem para cá para a gente aprender mais do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, no estudo bíblico, o pastor Mário, ele falou algo bem interessante. Às vezes, não sabemos onde está o livro, e às vezes a gente fica com vergonha de ir lá no índice, né, pastor? Porque se eu for no índice, as pessoas vão achar que eu não sei. E quem sabe de tudo, irmãos? Quando você bota, pastor Manuel disse, vamos ler Neemias. Irmão, a gente procurou tanto que ele disse, será que na minha Bíblia não tem Neemias? Mas às vezes a gente esquece mesmo. Então assim, não se preocupe, irmãos. Quando você tiver dúvida, vai lá no índice e acha, em nome de Jesus. Amém? Então Daniel capítulo 1, do 1 ao 19. É um pouquinho longo, por isso que eu pedi para você sentar, para que a gente venha ler a palavra do Senhor. E ela diz assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e hasteou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e eles os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens, alguns da minha versão falam mancebos, em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruído em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a comida, a ração, o alimento de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que eles bebiam, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se acharam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias a Sadraque, e a Misael a de Mesaque, e a Azarias de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do que ele bebia, do manjar do rei, nem o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graças e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os jovens que são vossos iguais. Assim arriscaria minha cabeça para com o rei? Então disse Daniel ao despero, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos der legumes a comer e água a beber, então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos outros jovens que comeram a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com teus servos,
E ele conveio nisto e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os outros jovens que comiam da porção do manjar do rei. Dessa sorte, Despero tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Ora, e a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu o entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azaria, e por isso permaneceram diante do rei. Agora passa a tua página, vai para o capítulo 2, o versículo 46 e ao versículo 48. Diz assim a palavra do Senhor. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e perfume suave. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois puseste revelar esse segredo. Então o rei engrandeceu a Deus e lhe deu muitos e grandes dons e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Feche os teus olhos, irmãos, mais uma vez. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, está aqui, Pai, a Tua palavra. A palavra, Senhor Deus, que é viva e eficaz. Essa palavra que é tão penetrante, tão penetrante. Ah, Senhor Deus, que os nossos entendimentos, como eu orei para as crianças, que o conhecimento, que o entendimento dela fosse aberto, ó Pai, que nós também, como adultos, jovens, anciões, venham estar com um coração sensível a entender essa palavra sobre fidelidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a fidelidade é isso que vamos falar hoje. E aonde e quando ela começa? A fidelidade, ela começa quando somos obedientes. A fidelidade, ela começa quando somos transformados. Quando entendemos, aí sim, a fidelidade, ela começa. A fidelidade, ela começa através do nosso comportamento. E em tudo que eu estou falando, isso há uma fidelidade. E em tudo e nas mínimas coisas precisa existir a fidelidade. Irmãos, um versículo que me chamou muita atenção, que não é esse agora de Daniel que lemos agora, mas em Provérbios, ele diz algo muito, muito forte e que precisamos guardar. Em Provérbios 3, do versículo 13, ele fala assim, que o amor, ele começa falando sobre o amor, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Aí a segunda parte fala, prenda-os ao redor do seu pescoço. Então tem que ficar pertinho de nós. Não tem que ficar lá no armário, pastor Manuel. Tem que ficar pertinho de nós, ao redor do nosso pescoço.
e escreva-os na tábua, sabe da onde? Do teu coração. Então, olha só, penduramos no pescoço, ele fica externo. Mas quando pregamos na tábua do nosso coração, é interno. Então, a fidelidade, ela precisa estar ao nosso redor e dentro de nós. E saber que o Senhor, Ele é fiel. E vai acontecer situações como foi de Daniel. Vai acontecer situações como foi desses 4 jovens que recebeu uma tentadora proposta ou não. Imagine, você é de outra cidade. Aí de repente, hoje o presidente da república chega para você e diz: chama esses 3 jovens, esses 4 jovens, e a partir de hoje ele vai sentar na minha mesa. É uma honra, não é, irmão? É uma honra, não é? É honra, irmão. Independente, eu sei. Augusto estão rindo aí, Jesus. Augusto usando misericórdia. Mas, né? Como no futebol a gente fala, sem clubismo. Mas é uma honra, uma autoridade lhe chamar e você ali. Mas a proposta não era ideal para um servo de Deus. Então, irmãos, para que venhamos viver uma vida de fidelidade a Deus, o que precisa acontecer? Precisa ser revelado a nossa identidade. Não é o RG, não é a habilitação, é a tua identidade. Aí, nesse momento, vamos conhecer quem é o Bruno. Quando tu receber a proposta, Bruno, lá da tua empresa, aquela indecente, que o Espírito Santo, na hora que recebemos, ele fala aqui, ó, pof, na cabeça. Toda vez que vamos errar, o Espírito Santo, ele diz, tá errado. Mas a gente, tô ouvindo coisa. Mas é o Espírito Santo que nos convence na hora do erro. Então, irmãos, de acordo com essa experiência de Daniel, como é possível viver uma vida de fidelidade a Deus? Mas existe benefícios de ser fiel ao Senhor. De ser fiel. No versículo 11 diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Aí eu pego essa palavra para nós. Nós precisamos decidir a não se tornar impuro como esse mundo. Se puder aumentar um pouquinho o teclado invisível aí, irmão, por favor. Então, você decide. Sempre a decisão está nas nossas mãos. Sempre o Senhor, lá, Ele nos dá o livre-arbítrio para nós decidir em qual mesa vamos sentar, em qual comida vamos comer, em qual roda vamos entrar e vamos permanecer. Como Daniel, nós também precisamos decidir. Aí a palavra do Senhor diz, no versículo 8, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E o pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster dele. Qual a identidade que te revela hoje? O que as pessoas estão olhando para você e estão falando? A proposta que eu vou lançar para o Claudio Novo, eu vou chegar e dizer, não, o diácono Claudio Novo, eu nem falo, eu nem vou lá, porque eu sei a resposta dele. O que a sua identidade está revelando para esse mundo? Ou somos aquele crente 007? Né? É essa mesmo? É, né? Crente 007. Ninguém sabe que eu sou crente.
Mas eu estou evangelizando. Oxi, como, hein? Se ninguém sabe. As tuas atitudes erradas. O teu conversar errados. É conversar errado. As tuas palavras, eita, saiu aquela... Foi sem querer. Irmãos, precisamos mudar. É tempo de mudar. Sabe por quê? Jesus está voltando. E se não mudarmos as nossas atitudes, e se não decidirmos viver uma vida em santidade, olha para o lado, para o irmão que está ao lado. Olha para o irmão que está ao lado. Agora olha para o outro lado. Olha para o outro lado. Sim, irmãos, talvez ele vai e tu fique. Eita, é forte, né? É. Irmãos, eu não posso brincar com essa palavra. Eu preciso falar a verdade. Porque é a verdade que vai nos libertar. Se a gente não ficar alicerçado e aprender dessa palavra, que o errado, ele continua sendo errado, que o pecado, ele continua sendo pecado, se nós não ensinarmos isso aqui nesse altar, o que, pra quê ou por quê a gente abre essa igreja? Então, irmãos, está em pecado? Se conserte em nome de Jesus. Se conserte. Ah, mas é aquele pequenininho. É aquele pequenininho que é tão forte, tão poderoso que vai te puxar para baixo. E olha que um abismo ele puxa outro. Então, em nome de Jesus, decida. Decida em nome de Jesus. Decida a não se tornar impuro como esse mundo. Em nome de Jesus. Então, irmãos, uma vida de santidade, uma vida de fidelidade a Deus, ele tem um desejo, sabe de quê? De agradar ao próprio Deus, de agradar o Senhor. E vamos agradar. Quando somos fiéis a eles, como somos fiéis ao Senhor, vai agradar o coração de Deus. Aqui mesmo, adoramos hoje, glória a Deus. Eu sei que é tudo novo, é tudo novo, uma direção nova do louvor. O meu filho tem 12 anos, batendo ali, e que está tocando, é tudo novo, mas irmãos, a gente vê uma essência, a gente vê o desejo de adorar, não é sobre o falar, o cantar bonito, é sobre o que sai do coração da gente, com sinceridade, para subir até o trono do Senhor. E essa adoração, ela precisa chegar até as narinas dele com um incenso suave e agradável. Ele colocou incenso suave e agradável. Se for só suave e não for agradável, irmão, não. Então, é necessário nós, a partir de agora, se não faz, começar a agradar o Senhor. E você vai agradar como? Sendo fiel a Ele em tudo. Daniel não se preocupou em agradar aos outros, assim mostrar, porque eu vou comer das melhores comidas, eu vou comer do melhor pernil, daquele melhor caldo de mocotó. Tem hoje, viu? Caldo de mocotó aí, viu? Na cantina. E glória a Deus. Irmãos, ele decidiu. Ele ia ter as melhores comidas, melhores bebidas ali. Mas ele decidiu, irmãos, não agradar homens nenhum. Ele decidiu não agradar o rei. Ele não se preocupou porque ia ficar mais bonitinho ou não. Mas também ele foi ousado. Ele foi ousado. Irmãos, como eu continuando aqui, nem agradar o rei, nem o chefe dos eunucos, nem os novos companheiros, a prioridade de Daniel sempre foi agradar a Deus. E ponto. Não tem vírgula. Não tem vírgula. Agradar a Deus. Ponto final. Pode ir para outra história, mas essa eu não caio. E eu sei, irmãos, que nós tropeçamos em muitas coisas. Nós caímos em alguns pecados. Nós vacilamos, somos seres humanos. Mas decida em cada situação você vencer. Decida aquilo, nesse eu não caio.
Pode ser que eu tropece em outro, mas nesse eu não caio. Por que eu falo isso, irmãos? Porque somos falhos. Deus, sim, Ele entende nós, mas Ele não quer que nós permanecemos no erro. Não permanecemos no erro. A prioridade de Daniel sempre foi priorizar em agradar ao seu Deus. No versículo 11 ao 12 fala assim: Daniel disse então aos homens que o chefe tinha encarregado de cuidar de Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Irmãos, 10 dias só comendo legumes, só tomando água, prova não é? É, irmãos. No ano passado, foi no retrasado, eu fiz um jejum de Daniel durante 21 dias. No terceiro dia, eu quase ia, pode chamar SAMU. Pode chamar, irmãos, eu comi uma salada, que eu não gosto muito de pepino. Muito não, eu não gosto de pepino. Só como se for, ou morre, né? Como se não morre, eu como, né? Mas se não, eu não gosto muito de pepino. Parece que adoça a comida todinha. Eu comi uma salada, porque eu não podia comer outra coisa, eu comi salada com pepino. Irmãos, deu um queimou no estômago, eu não sei o que foi, já estava com fome e parecia, quase ia pro hospital. E aí eu disse, não, se eu passei por essa, pelo vale da sombra da morte, eu consigo mais. Mas, irmão, era no terceiro dia, ainda faltava muito. E eu fui, irmão, fui. Nesse tempo eu perdi o quê? Perdi, eu acho, uns 8 quilos. Eu digo, eu preciso voltar, né? Fazer para perder alguns quilos. Irmãos, é luta, não é fácil. Não é fácil fazer isso. Mas aqueles homens, ele desafiou aquele chefe. E aí imagina agora aquele chefe, porque ele tinha uma ordem. Ele disse, vai lá e bota esse povo para ficar, eles são mais inteligentes, vem para cá, ele vai aprender mais, vai ficar mais formoso, Léo, assim que nem você, Léo, bonitão assim, ficar mais formoso, e aí ele vai participar. Mas ele disse, não, faça uma experiência 10 dias. Me dê só 10 dias. Bote só uma água gelada. Olha, ele tinha geladeira não, acho que era da fonte. Bota uma água boa, direto da fonte ali. E com legumes que você vai ver que vamos ficar tão melhores do que os que vão comer da comida do rei. Aí imagina no nosso olhar humano, aquele chefe, tu tá doido, é? Eu vou perder a minha cabeça, eu posso perder a minha cabeça por causa disso. Eu não vou fazer isso não. Mas a ousadia de Daniel foi tão grande que fez convencer aquele chefe ao ponto de morrer. Porque se ele ficasse maguinho, pastor Manuel, se ele ficasse só um talo da gaita, e aí? Aquele chefe, ele ia morrer. Mas algo ele viu diferente de Daniel. Algo ele viu diferente. Sabe por quê, irmãos? Olha o que diz em Mateus 5,16. Fala assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que sejam as suas obras boas e glorifiquem ao Pai de vocês que estais no céu. O porquê eu trouxe esse versículo lá do Novo Testamento? Porque eu queria falar sobre assim brilhe a luz de vocês. O que reflete em vocês é diferente do que reflete lá no mundo. O que reflete na vida de vocês é algo sobrenatural. É como eu falei, é onde eu vou olhar aqui e dizer, opa, não, peraí, o brilho no João é diferente, cara. Não, é diferente. Ali é de confiança, pode que é de confiança.
Então, algo em Daniel fez convencer aquele homem a deixar aqueles jovens a comer e só tomar água, legumes e água. Então, irmãos, através disso, começou agora um testemunho. Pode ver que é uma sequência. É uma sequência. Através disso vai gerar um testemunho. Então, em nome de Jesus, Daniel não perdeu de vista seu dever de cristão. Eu não posso ser cristão só quando me convém. Eu não posso ser cristão só hoje. Eu não posso ser cristão só amanhã, só segunda, só terça, quando eu venho aqui no altar. Não, ser cristão é todos os dias e o dia todo. É todo dia. Então, em nome de Jesus, ser cristão é testemunhar a fidelidade de Deus sobre as pessoas que estão aí. E sobre também os que estão aí sentados do teu lado. Então, meus irmãos, seja um testemunho vivo. Você é um testemunho vivo. Em nome de Jesus. Ah, pastor, eu sou meio acanhado. Talvez eu não vou ter a mesma atitude de Daniel. Amém, irmãos? Cada um vai ter sua forma de exalar isso. Cada um vai ter o seu jeito de mostrar isso. Cada um vai ter a sua forma de demonstrar que você é um cristão, que você não vai negar a sua fé e não vai negar o seu Deus. Isso é fidelidade. Isso é não negociar. Isso é testemunhar, irmãos. E ele, Daniel, e os seus amigos testemunharam. Primeiramente para quem? Primeiramente eu acho que Deus olhou de lá de cima e disse: eita, chega me eu tô assim, né? Chega me emocionando com esses meu menino aí. Eles aprenderam direitinho. Olha só, não é bom? Quando Deus olha pra gente e diz: aprendeu direitinho. Ele só não vai dizer glória a Deus porque ele é Deus, né? Senão ele vai dizer glórias a mim. Meu Deus, imagina, irmãos, em nome de Jesus. E não só ao chefe, não só a Deus, mas também ele testemunhou aquele chefe, ele testemunhou Daniel primeiramente, que teve a atitude para os 3 que estavam com ele, que seguiu também na fidelidade, e aos demais jovens, porque não era só os 4, tinha mais jovens lá. E testemunharam isso, irmãos. No versículo 19 diz assim: o rei conversou com eles, o rei, e não encontrou. Olha só que forte. Olha só que forte. E não encontrou ninguém. Não foi? Não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir ao rei. Talvez isso poderia ser uma desobediência. Não. Na verdade, Deus queria glorificar o nome dele através desses 4 jovens. E ele fez. E ele fez através dos 4 jovens que foram obedientes. E através do testemunho dele, o próprio rei fala. O próprio rei fala que não encontrou. Não encontrei pessoas que nem Daniel e seus amigos. E esse testemunho foi tão forte que o rei não teve outra coisa a fazer, a dizer: não, ele vai servir no meu palácio. Eles vão servir. Ele viu que é um homem de palavra, é um homem fiel. E se somos fiéis ao nosso Deus, somos fiéis ao nosso chefe, somos fiéis ao nosso patrão, somos fiéis à nossa liderança. Sabe por quê, irmãos? Quando você faz aquele arrumadinho no teu trabalho,
você não está só prejudicando, de repente, o teu patrão, não. Você está prejudicando a você mesmo, porque você deixa de ser fiel, leal. E o Senhor que está no céu, Ele está vendo. Então, aqueles homens, eles foram fiéis ao Senhor. E o testemunho foi grande. E isso, irmãos, elevou um nível de influência. Porque as pessoas começaram agora a conhecer quem é aqueles. Agora, rapaz, com certeza ficou aquele zum, né? Aquele zum ali. Tu viu o que fulano fez? Tu viu o que ele fez? Ficou. E aí, eu tenho certeza que através deles, eles começaram a influenciar outras pessoas. E estamos, pastor Ajô, agora na época da tecnologia. E hoje somos o quê? Influências digitais. Tem muito aí, é a moda. Mas que influencer cristão você é? Será que realmente você está influenciando? Ou você está sendo influenciado? Depende. Depende de mim, depende de você, irmãos. Qual tipo de influência está sendo na tua vida? Você é o influenciador ou você é influenciado? Daniel e seus 3 amigos foram examinados, aprovados e considerados 10 vezes mais sábios do que os outros. Em Daniel 2, no versículo 46 ao 48, o que lemos fala assim: Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel. Prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: Não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Então o rei colocou Daniel no alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governador de toda a província da Babilônia e encarregado de todos os sábios da província. Irmãos, como resultado de tudo isso, cada um dos 4 foi colocado em um cargo específico. Eles chegaram como escravos e foram promovidos. O Senhor, Ele ainda nos promove. Olha só a palavra que saiu da boca do presbítero Paulo, promovendo meu irmão lá. Eu creio nisso, você crê, irmão? Amém, irmãos? Talvez é impossível. Impossível para qualquer outro Deus aí, ó. Como foi lido pela diaconisa, que escuta, como foi, irmã? Que ouve, que tem ouvido, mas não ouve. Misericórdia. Tem ouvido, mas não ouve. Que tem olhos, mas não enxerga. Que tem pernas, mas não anda. Que tem boca, mas não fala. Mas o nosso Deus, Ele vai além do possível. Ele faz o impossível sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo isso acontece porque eles foram fiéis a Deus. E o Senhor honrou. O Senhor, Ele nos honra, irmão. O Senhor, Ele nos honra. Essa semana o Senhor honrou a minha casa por 2 vezes, irmãos. Porque o pastor é bonzinho? Não, irmãos. Eu tento ser bonzinho, lógico, né? Mas eu não sou perfeito, irmãos. Vou sair de casa, levar o meu filho na escola. Quando ligo o carro, cadê o carro não pegar? Misericórdia, Jesus. Aí a pessoa já respira fundo. Aí eu fui, levei ele de moto, voltei. Tentei pegar o carro, não pega. Eu digo, Jesus. Vamos lá. É que nem gás, só acaba quando a gente vai fazer a comida, irmão.
né? Quando ele vai fazer comida, o gás acaba. Misericórdia. É carro. Quando ele vai sair, não pega, ou senão o pneu está furado. Eu digo, Jesus. E eu fui olhar, eu digo, não, eu não vou me estressar, Jesus. Voltei para casa, eu digo, vou tirar um cochilo de 1 horinha. Eu vou tirar um cochilo de 1 horinha. E depois, o Senhor, Ele vai resolver. Ele sabe que eu preciso do carro para resolver as coisas. De vir para a igreja, de resolver uma coisa. Eu disse, Jesus. E amém. De repente, como eu costumo falar, né? O de repente de Deus, ele aconteceu. O que aconteceu? Eu digo, eu me levantei, respirei fundo, tomei um banho, peguei a moto, eu digo, agora eu vou procurar, vou fazer a pesquisa da bateria. Irmãos, pasme, a bateria abençoada de Jesus. O mais barato, irmãos, que eu consegui, já com desconto, R$1.800. Porque o carro tem uma função lá de start stop, que aí o carro liga e desliga, não sei o quê. Até o cara que foi tocar a bateria. Ô, irmão, quando tu foi comprar, tu não viu não que a bateria era cara? Eu digo, irmão, não, né? Mas Deus é bom. Aí, irmão, conversando com a pastora, eita, eu não vou conseguir fazer o negócio porque o carro deu um probleminha aqui. A irmã falou, disse, Deus falou comigo, agora, manda o pastor lá providenciar que eu vou pagar. E eu vim de carro hoje, irmão. E a bateria tá nova, zerada, em folha. Irmãos, glória a Deus pela vida dessa irmã. É entender assim, é ser obediente à voz de Deus. E não acabou não, irmãos. Quando foi ontem, de repente o irmão liga. Pastor, bom na tua localização, que vai chegar um negócio aí. Eu digo, eita Jesus, a bênção tá vindo correndo atrás de mim. Quando eu olho, irmão, tinha praticamente lá, eu acho que uns 2 quilos de carne, uns 2 quilos de charque, uns 2 quilos de bacon, e foi carne com osso, carne moída, coração de galinha. Eu disse, eu vou pedir uma geladeira emprestada para botar. E veio fruta, veio verdura, tudo, e eu mandei para a pastora, ela disse, o que é isso? Eu digo, é bênção, minha filha. É bênção. Mas sabe por quê, irmãos? Isso é fidelidade ao Senhor. Isso é fidelidade ao Senhor. Deus sabe do meu coração e do coração da minha casa. Eu passei, irmãos, por uma situação próxima a isso. Eu poderia me corromper por um púlpito, por um microfone ou por uma posição. Mas eu decidi agradar o meu Deus. Eu decidi a não me corromper pelos manjares do rei. Eu decidi. Então isso é para a sua vida. E eu falo isso, irmão, não é porque eu sou melhor do que você, não. É porque se eu conseguir, irmãos, que sou ser humano, que nem você também vai conseguir. Você então decida não se corromper em nome de Jesus. Decida ser obediente. Decida a não se contaminar. Louvor, vem para cá em nome de Jesus. Decida não se contaminar. Foi isso que Daniel e seus amigos decidiram, a não se contaminar. E pediram permissão àquele chefe, e foi concedido. Irmãos, decida adorar ao Rei. Decida adorar ao Senhor. Em nome de Jesus. A fidelidade de Daniel, irmãos, e seus amigos demonstra uma confiança inabalável na soberania de Deus. E a prioridade em obedecer ao Pai. E esse é o maior exemplo, irmãos. E eu convido você, igreja, a ficar de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não quero chamar você aqui na frente para orar por você, não. Para você receber uma oração, não. Hoje eu quero falar algo diferente para você. A nossa fidelidade e obediência
também estão sendo diariamente provadas. O fiel testemunho de Daniel e seus amigos são a referência quando tivermos para escolher entre o certo e o errado. E eles escolheram viver uma vida de fidelidade a Deus acima de tudo.